Boa noite, nós estamos aqui ajustando com o Alessandro. Boa noite os companheiros do centro, a comunidade Bezerra de Menezes, não é, Alessandro? Isso. Já dá para a gente se ver aí, gente? Nós teremos uma exposição a partir das 20 horas, daqui a alguns minutos, com o tema A Vida no Mundo Espiritual. Eu gostaria também de tratar sobre essa transição planetária na perspectiva desta vida no mundo maior, o processo de ir e vir, a paligenesia socrática, que não Sócrates pregava abertamente na Ágora, a praça pública em Atenas, como isso vem presente em todas as culturas orientais mais remotas, a teoria dos renascimentos, nascer, crescer, morrer e viver novamente. Em outros termos, está lá no túmulo druida de Kardec, no cemitério Père Lachaise, em Paris. Estamos nos preparando. O Alessandro pode nos dizer aí? Eu acho que ele ainda está conectando, plugando. E é um trabalho muito bacana nessa era digital. Vou até mostrar para os companheiros aqui, o Alessandro aí, ajustando. Manda uma boa noite aí para todo mundo. O som tá ótimo, viu, Abelio? O som ótimo. E o áudio também, aliás, o áudio e o vídeo perfeito. Então, ele está nos falando sobre enquadramento. É melhor horizontal ou vertical? Melhor horizontal. Horizontal, deixamos assim. Nós já temos aqui a Monique, o Socorro, o próprio Alessandro, que é o coordenador dessa atividade, o nosso Alessandro Castro, o Gustavo Bezerra, a Elisângela Rocha, muita gente que faz parte da casa, que é o Grupo Espírita. Adolfo Bezerra de Menezes. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Bezerra de Menezes foi, por assim dizer, um estadista brasileiro, porque ele, além do parlamento, onde ele exerceu diversos mandatos, ele chegou a governar ali, temporariamente, o antigo estado da Guanabara. E a sua carreira parlamentar, mais de 30 anos de vida pública, foi coroada com uma grande renúncia. Ele passa a subir os morros da cidade do Rio de Janeiro com uma maleta com medicação homeopática para distribuir aos pobres, aos sofredores. Então, já um homem quase maduro, e, por sinal, quando ele desencarna, alguém pergunta, manda uma mensagem, não é? Que alguém transfira a mensagem ao plano espiritual, certamente através de Chico, se ele gostaria que escrevesse uma biografia dele, Bezerra. E ele disse que sim, contanto que destacasse nela, não a atividade meramente do mundo, mas, sobretudo, as atividades que ele desempenhou na seara do Cristo. Érica Samara também é mais uma companheira que está assistindo esse preparativo para a transmissão da exposição da noite, em que trataremos da vida no mundo espiritual. Débora Fernandes, também conosco aqui online, e nos aproximamos para uma prece inicial. Eu, nesse mês de maio, tenho feito abertura com uma prece à Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, porque ela é uma das mais importantes socorristas do plano espiritual. Vejam que ela aparece ali como responsável pela colônia, onde se encontram os samaritanos que descem do mundo maior e vêm socorrer André Luiz, que se encontra na primeira faixa do umbral,
O umbral se divide em 3 faixas, não é? A esfera do umbral. Na primeira faixa se encontra exatamente esse espaço que ele chamou de território de passagem, que é a soleira da porta, umbral. E é onde, naquela região purgatória, ele passa dias difíceis, são 8 anos, encarcerado naquele chavascal, uma região pantanosa. Os miasmas deletérios são drenados pelo próprio ambiente úmido e de aspecto, como ele descreve, de uma luz alvacenta. E é ali que Nossa Senhora, um dia, os seus legionários ouvem a voz de André Luiz no mundo espiritual. E ele então pode ser socorrido, porque pôde lembrar que Deus existe e a mãe de Jesus, de Cristo, pôde acudi-lo. Mas nos aproximamos, Celemares Barbosa, Estela Mares, me perdoa, a companheira Edna Cunha, outras pessoas que vão participando desta live, dessa transmissão através do Facebook. O nome seria outro, History. Nos aproximamos, o Alessandro vai nos dar o ok aqui. 6 minutos, já podemos fazer uma Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Com esta prece de abertura, nós inauguramos os trabalhos desta noite. Uma cidade, uma ilha, um ambiente em que morava um sábio, um pensador. Ele deixa a sua ilha e passa a morar em Orfalésia, uma outra cidade. Al-Mustafa é o personagem da obra O Profeta, de Khalil Gibran, que protagoniza a maioria das perguntas que fazem com que este profeta dê respostas em forma de capítulos que falam do trabalho, falam da justiça, falam das leis, mas que, sobretudo, nesta abertura da exposição, nós destacamos o capítulo que fala do amor. Orfalésia é uma cidade mergulhada com a sua praça central, sob as galhadas de um arvoredo que forma um bosque delicioso. Fazia 12 anos que Al-Mustafa morava ali, tendo deixado a sua pátria de origem, ou melhor, a sua ilha. Ninguém o ouvia porque ele não tinha muita importância, ele parecia um místico que tinha palavras muito carinhosas. E nós então ficamos nesta noite com esta colocação inicial. Porque um dia ele resolve deixar Orfalésia e voltar para a sua ilha. E as pessoas se dão conta de que aquele homem que transitou mais de uma década na comunidade nunca foi ouvido pelos concidadãos. Ele então sobe a um monte de Orfalésia, onde invariavelmente nos últimos anos ele contemplava no espelho das águas, na perspectiva, o sol que se punha mergulhando como um leque dourado para apagar-se no poente. Quando o seu barco viria buscá-lo, eis que o barco surge na fimbre do horizonte. É dia dele retornar a Penates. A cidade inteira sabe que ele partirá. E alguém então, a sacerdotisa Almitra, vai em busca dele, seguida de uma multidão de pessoas, todos gostariam de ouvi-lo. E ela diz: fala-nos do amor.
E ele então responde: quando o amor vos chamar, seguiu, embora os seus caminhos sejam agrestes e escarpados. E quando a sua voz vos convidar, que possam ouvi-la, embora ela possa despedaçar os vossos sonhos, como o vento norte devasta os jardins. E quando o amor vos chamar, atendei, embora a espada oculta na sua plumagem vos possa ferir. Porque este mesmo amor que vos coroa, vos crucifica. Este amor que vai nos levar à peneira para vos depurar da palha, que vai vos moer até atingirdes a extrema brancura. Este mesmo amor que vai vos amassar até vos tornardes maleáveis. Parece que o amor de Gibran é o amor de Jesus. Nós ficamos pensando que Jesus diz que no mundo são felizes aqueles que são aflitos por amor. E quase sempre nós nos afligimos nas contusões dos encontros humanos. Por exemplo, na afetividade, quando nos casamos na igreja, na tradição de onde viemos. Ela era jovem, bela, uma princesa que aguardava um cavalo branco, trazendo o seu ginete, o noivo. E ao atravessarem o tapete vermelho em busca do altar, ao ganharem o patamar onde está a ara da justiça divina, representativa, perceberam que atrás do sacerdote existia uma cruz, o estandarte ignominioso, através do qual Jesus sofreu os últimos martírios depois de subir o Gólgota. Porque é no altar, é no trono do monte que está o poste do sacrifício, simbolicamente para nos dizer que o amor é também um processo de sacrifício, sobretudo de renúncia, de compreensão, de tolerância, de perdão, de indulgência com as imperfeições alheias. Então, nós entendemos que o verdadeiro sentido da palavra é amor, este amor que nos falou Al-Mustafa, nesse capítulo do profeta, é o amor do Cristo, porque somente à custa de concessões mútuas se consegue estabelecer qualquer tipo de relação no mundo, sobretudo as relações afetivas. Na maternidade, a mãe que desceu do altar vai ter as aflições de dar à luz um outro ser que será completamente dependente dela, que irá transferir a ele um amor incondicional que ela não experimentara na afetividade. Na conjugalidade, por exemplo, onde a afeição mútua a levou ao par, e aqui a afeição para com o filho é de modo tal que se não cogita sequer ser amada, quando na afetividade a relação é de compensação, é um processo psicológico que exige mutuidade. Então o capítulo da aflição que nos traz alegria, deste amor que nos coroou no altar, mas também que irá nos crucificar na faina diária, no processo de convivência, como diz o jargão popular, de comer um saco de sal a dois. E entendemos que a alegria do amor é se transformar nesse capítulo da experiência, a ponto de nos moldar, até nos tornarmos maleáveis. Nós vamos cedendo, concedendo, perdoando, tolerando, e somente com perdão diário se consegue conviver a dois, ou se consegue conviver no lar, se consegue educar um filho, compreender um adolescente, se consegue conviver no trabalho com um chefe difícil, somente com indulgência das imperfeições alheias se consegue levar adiante qualquer tipo de relacionamento no mundo. É o verdadeiro sentido da palavra caridade. Caritas, do grego, de primeira vez
esse termo utilizado como neologismo pelo apóstolo Paulo em suas cartas. E nós, nesta noite, então, inauguramos a exposição falando do amor, falando de Jesus quando nos diz que no mundo serão bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurado quer dizer feliz. No mundo onde não há felicidade, Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, os mansos, os misericordiosos, os puros de coração, os que têm fome e sede de justiça. Todos vós que se afadigam no mundo onde só tereis aflições, mas tende fé em mim, eu venci o mundo. Entendemos que esta aflição é o próprio processo no escalão evolutivo de um planeta de expiação e provas. É a pedagogia da providência. E que eu me sinto feliz na aflição do amor, das relações diversas do mundo, das relações sociais todas, onde sempre encontraremos aflições, mas onde sempre encontraremos alegria, que é a paga que se dá aos aflitos, esse contentamento interior. Vejam que contentamento superior. Você modificar a criatura que caiu em si ao conviver contigo de que ela estava equivocada e poder depois no silêncio, na confidência, se penitenciar. Às vezes na relação nós deixamos de dar a resposta imediata a uma agressão da pessoa que está conosco, que está no padrão vibratório de intolerância, de impaciência, com as suas encrencas emocionais decorrentes do próprio ambiente em que ele foi formado como cidadão, como cidadã, da família de onde veio, da cultura que tinha, da religião que abraçava. E nós, então, que às vezes estamos numa condição melhor ou pior, se não é melhor, esperamos um momento. As mulheres, por exemplo, são sábias. Elas aguardam passar o momento da contenda, do debate, para à noite chamar o marido às falas. E ao cair em si, surge o processo da conciliação, da reconciliação, que traz a bem-aventurança, a alegria. Porque quase sempre, como diz o mesmo Khalil Gibran, nós só sabemos o que temos quando nos vemos na iminência de perder. Só nos damos conta do valor das pessoas que nos cercam quando a pessoa provavelmente esteja anunciando a sua partida, abandonando uma relação. Por que não fazer enquanto há caminho, como dizia Jesus? Reconciliai-vos enquanto há caminho, para teres a bem-aventurança da aflição, que é a compensação do processo aflitivo, que está na alegria da reconciliação, do que é o perdão. É o perdão psicológico que se concede ao ser que não tem a mesma compreensão sua. É você tolerar e às vezes se resignar diante de uma situação que de momento não tem solução, porque a solução é o próprio embate que vai gerar depois o processo de arrependimento, em que a criatura cai em si, numa fase de remorso rápida que seja, e procura restabelecer a paz, se penitenciar, pedir desculpas, e quando se concede o perdão, nós temos a gratificação temporal do sentido emocional na reconciliação. Minha filha me dizia outro dia, como eu posso acreditar neste amor pregado por Cristo, que fala que os aflitos, os mansos, os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça, de um modo geral, herdarão o reino dos céus. Que eles são bem-aventurados, felizes, bem-aventurados, porque herdaram o reino dos céus. E a vida no plano espiritual, que é a temática da noite, nos convida a analisar o que é o plano espiritual, que é o título desta coleção de livros, 13 volumes, da obra do espírito André Luiz, que provavelmente era Oswaldo Cruz, como supõe Chico, que veio do mundo ultratumba nos dizer do país da morte que a vida prossegue e nos dizer como funcionam as coisas do lado de lá e nos explicar os acontecimentos do lado de cá, dentro desse intercâmbio da vida física objetiva com o plano espiritual. Onde está este reino dos céus? Esta bem-aventurança, esta felicidade dos aflitos do mundo.
E eu então dizia à minha filha, todas as manhãs, antes das 6 da manhã, você acorda despertada pelo seu celular, que toca, e você então, como ela própria me conta, ela mora com a mãe, à noite eu vou buscá-la por volta das 10. Você volta da escola tarde, porque depois da aula matinal você fica à tarde estudando e só à noite estafada retorna ao lar. Não é uma aflição carregar uma mochila de livros para uma escola de ensino médio visando passar no vestibular, no caso dela que pretende fazer medicina, talvez medicina? Bem-aventurados os aflitos do trabalho, do estudo, da busca de uma meta na vida, porque nós, do berço ao túmulo, transitaremos sempre com aflições, com os fardos para as nossas conquistas existenciais, que são, na verdade, desafios evolutivos. Eu dizia a ela, você será muito feliz, muito aventurada depois da aflição do conhecimento que você adquirir com suor, com luta. Ela me diz, às vezes eu tenho dificuldade, acho que vou precisar até de medicação, porque estou tão esgotada de estudar, que termina a aula, tem que sobraçar os livros para fazer os exercícios. E eu dizia, a sua mãe lá, o seu pai daqui, também trabalham em atividades burocráticas, cada um nas suas casas, no seu setor. E nós lutamos para defender o pão de cada dia. Eu lembrava a ela que um dos irmãos dela que faz medicina, custam mais de 7 mil reais por mês. E a gente paga na aflição financeira, nestes tempos de crise. Na alegria de renunciar um pouco para sobrar o dinheiro, na bem-aventurança dos aflitos, que têm que despender do suor, dos seus rendimentos, da sua renda que for da empresa, para pagar a faculdade dos filhos que afligiram nos estudos para chegarem lá. E eu arrematava, depois que você, minha filha, seu filho, o outro filho se formaram, começarem a trabalhar como os pais trabalham duro, vocês serão os aflitos do trabalho, de defender o pão de cada dia. E Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados pelo pão de cada dia conquistado com o suor da testa, do trabalho. Bem-aventurados os trabalhadores, porque eles herdarão o reino dos céus. A paz interior, a alegria de ter um lar, o veículo que transporta quem o tem, a felicidade daqueles que, embora não tendo um lar pomposo, uma casa melhor, eu arrastei a vida inteira, fiz faculdade estudando em casa comunitária, depois é que eu comprei esta casa agora, já nesta altura do campeonato, quantas décadas. E às vezes nós somos mais felizes na simplicidade das nossas casas. Bem-aventurados os que se contentam com o que têm, como dizia Shakespeare. Na verdade, no mundo não é feliz aquele que cuida da própria felicidade apenas. Aliás, essa frase é de Chico. Shakespeare é que dizia, no mundo, na verdade, é feliz não é quem tem mais, é quem precisa de menos para satisfazer as próprias necessidades. É quem cria menos necessidade de ter neste mundo de superfluidades. É que se contenta com aquilo que lhe dá uma vida digna de ser vivida. E quase sempre Deus encontra os corações daqueles que estão em condições materiais medianas, porque quem está muito bem não tem tempo para se lembrar de Deus, senão do pulso dos 5 sentidos de captação da realidade e viverem uma vida toda material. Mas bem-aventurados todos esses aflitos dos estudos, dos trabalhos, das empresas, da labuta do lar. A mãe do lar, que fez a faculdade de filosofia, que deu filhos ao mundo, que viveu para administrar um lar. Bem-aventuradas as mães que pariram a humanidade, uma nova humanidade, que propiciaram as reencarnações. Elas herdarão o reino dos céus porque se afligiram, porque foram misericordiosas. Bem-aventurados os misericordiosos. E aí a indagação para adentrarmos o tema específico da noite, depois de falarmos sobre o amor, a felicidade do amor, que rima com dor, do amor que nos coroa e nos crucifica, como lembrava Gibran na peça, na citação de abertura.
entrarmos no plano espiritual querendo saber onde está Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Onde está este reino dos céus? Para onde eu irei depois que desencarnar? Nós perceberemos que o reino dos céus, primeiramente, está dentro de nós. Quem dizia isso era Jesus, que, aliás, nos disse que todos nós somos deuses. Será que nós um dia seremos um arremedo desta divindade? Propriamente, nós trazemos dentro de nós um chip da memória divina. Nós temos um chip da memória divina. Então, eu tenho uma partícula da inteligência da divindade através da migração desse magnetismo que nos transfere esse dado. A semelhança de um aparelho celular, entre aspas, numa comparação por falta de uma melhor, em que eu pego uma rede Wi-Fi do vizinho, do ambiente onde eu me encontrar, se eu tiver a chave, a senha de abertura, a senha para atingir as camadas imarcessíveis do mundo maior onde está Deus, o Criador do sistema gravitacional. É exatamente a mente que pluga através da prece e que se estabelece uma conexão com a rede que governa uma regência do universo, onde se encontra a realidade desse maestro do sistema universal. Estarei em conexão com Deus através, por exemplo, de um Cristo planetário, que é o nosso Jesus de Nazaré, como um Cristo do globo de um dos 8 planetas que orbitam em torno da nossa estrela local, que é o Sol. Cada um deles tem os seus Cristos planetários, o Cristo de Mercúrio, o Cristo de Urano, o Cristo de Marte. E nós então começamos a nos perguntar, onde está? Começamos perguntando e começamos a tentar responder, onde está o reino dos céus, que os aflitos herdarão? Depois da jornada existencial evolutiva, depois que eu evoluir no planeta, eu vou para um outro planeta mais adiantado, e neste outro planeta mais adiantado, como por exemplo Alcione, que estaria num dos globos que orbitam a estrela alfa de um dos sistemas da constelação do Touro, que está do grande complexo de constelações de Sírios. Como é que um ser humano como Alcione, que viveu no mundo Terra como nós, já estaria num outro mundo mais adiantado? Por sinal, em regra, os sistemas de Sírios pulsam com o Sol de cor violeta. O nosso Sol local é de luz ultravioleta, uma luz muito clara nossa. Lá a luminosidade é aquela luminosidade serena que se pode imaginar na luz violeta. Ela cuida lá de um departamento de arte, alguma coisa que diz respeito também à música, mas ela resolve descer, voltar ao planeta Terra para reencarnar e resgatar Pollux, um amor de expedições múltiplas em fiera de encarnações aqui no planeta Terra. E reencarna ela, e ela será Alcione, e ele será Carlos Cleregan. E vale a pena ouvir o livro Renúncia em áudio, com o seu celular, ou ler as páginas de Renúncia. Começamos a entender que o reino dos céus que está entre nós transita conosco do planeta Terra para um dos orbes de Alcione, por exemplo, sem sairmos da realidade local dentro da galáxia na qual nos encontramos, cuja galáxia tem em torno de 100, 200 bilhões de sóis no seu cinturão central. Estamos falando de 2 sóis, o Sol do nosso planeta e o Sol, a estrela, por exemplo, de Alcione. São duas estrelas apenas dentro de um cinturão de 200 bilhões de estrelas, do cinturão, porque dentro da galáxia há muito mais que isso, cuja galáxia é apenas uma das 100 bilhões, e agora se cogita de 400 bilhões de galáxias, captadas nas lentes do Observatório Astronômico de Monte Palomar, em San Diego, na Califórnia, ou mais propriamente, nas objetivas do telescópio Hubble, em órbita da Terra há mais de 20 anos, que abre as suas novas abas com a reestruturação
científica das suas captativas para enxergar diversos outros universos mais. Ele, o Hubble, que não capta mais que 10% da realidade do cosmos. Onde está o reino de céus? Nessa poeira que dorme no chão do firmamento, como diria Castro Alves num dos versos do seu poema O Século. Onde está o reino dos céus? Quando Jesus, o grande astrônomo da humanidade, que precedeu as lentes dos observatórios do deserto do Atacama em 20 séculos, pôde ele, o Cristo, olhar o firmamento e anunciar que havia muitas moradas na casa do nosso Pai. E que se não fosse, ele nos diria, e que ele iria para nos reservar uma destas moradas, a fim de que quando fôssemos, ele estivesse para nos receber. Onde será uma dessas moradas que Jesus, olhando objetivamente os círios luminosos na umbela do firmamento, disse a respeito delas? Essas moradas que o Espiritismo viria depois de 1857 dizer que são ninhos de vidas no campo astronômico, mas que são, sobretudo, ninhos de vida, cada uma delas, cada um desses planos, onde habitam humanidades inteiras, e Kardec diz que são humanidades em muito parecidas conosco, diferenciadas no aspecto biológico, porque a nossa constituição planetária, na Terra, por exemplo, está adaptada às condições de hidrogênio, do azoto, de oxigênio, do carbono, quando em outros globos, onde a luz não é violeta, é ultravioleta, como a nossa, ou não são ultravioletas, são violeta, há planos que pulsam luminosidade amareladas, avermelhadas, sóis, 3 sóis que têm 3 cores diferentes, observadas pelos astrônomos da Terra, mais recentemente, globos, e dentro da galáxia local, só da galáxia local, uma das 100 bilhões de galáxias, das 200, das 400 agora, há dentro da galáxia local, a Via Láctea, em torno de 17 milhões de globos em condições esféricas que se parecem com a Terra. Embora os astrônomos conseguiram detectar, por último, apenas um globo extra-sistema solar, mas, portanto, dentro da galáxia, em que a superfície demonstra haver substância líquida nas fotografias do Hubble, cuja substância líquida poderá ser água, como a que temos aqui, como poderá ser um líquido como metano, um outro tipo líquido. E daí porque as humanidades dos outros globos podem ter constituições fisiológicas diferentes da nossa estrutura. Por sinal, o nosso corpo, que é constituído quase 80% de água, não será certamente o corpo do habitante de um planeta onde a substância líquida seja metano. E nós ficamos, então, a dizer que o nosso corpo físico não pode ser um modelo de humanidade, senão o escafandro que usamos para respirar, para deambular, para dar mecanismo ao nosso cérebro que se situa na nossa cabeça, para que os órgãos e os membros possam articular e nos movimentar na expedição encarnatória, aqui no planeta Terra. Jesus, então, fala dos mundos, da pluralidade dos mundos habitados nesta passagem, do reino dos céus que está dentro de nós, dos aflitos da terra que herdarão o reino dos céus, e o reino dos céus de Alcione está no globo de Sírios. Estava porque ela voltou à terra, certamente já retornou aos paraísos distantes de Alcione. Estará o reino dos céus em Alcione, no plano chamado Alcione. Estará num dos globos dentro do grande complexo de Sírios. Estará num dos planetas que orbitam um dos 200 bilhões, 400 bilhões de estrelas no universo possível de ser James Dean. Em cada um dos globos onde houver humanidade, encarnada ou desencarnada, estará o reino dos céus. Porque o reino dos céus está dentro de nós. A vinda do plano espiritual está bem desenhada por André Luiz nesta coletânea que vamos adentrar. E por que o reino dos céus está dentro de nós? Porque quando eu desencarno aqui na Terra, eu vou para, por exemplo, dentro do planeta Terra, a primeira
das 3 faixas do umbral. Na primeira faixa eu passo pela estação de depuração, que é uma espécie de purgatório das antigas crenças, mas um purgatório transitório, um inferno transitório, entre aspas, e pelo menos um inferno onde tem água, onde André Luiz, quando tem sede, succiona na própria relva umedecida, quando o inferno tradicional das crenças, a referente à comparativa e não crítica, nos diz de um inferno eterno com fogo. No umbral, pelo menos, tem umidade, tem água, não é? E é temporário. Então, a vida no plano espiritual, depois da vida física, do desencarne, a semelhança do que acontece no planeta Terra, vai ser o que acontece em outros planetas, por comparação analógica daqueles que se encontram em estado evolutivo, como o planeta Terra, que é um planeta de expiação e prova, um planeta de espíritos puros, não tem nem necessidade de corpo físico. Então, lá não há expiação no corpo físico. Os planetas de espíritos puros já não têm necessidade de depuração. A humanidade é toda desencarnada. Mas aqui eu desencarno, passo pela primeira esfera do umbral, depois eu sou resgatado dela para a terceira esfera do umbral, onde está, por exemplo, a colônia Ló Solar. Então a vida no mundo espiritual está muito bem descrita por André Luiz, por exemplo, na obra Nosso Lar. Porque lá na cidade Nosso Lar, que é o palco da obra, nós perceberemos que André, depois de ter passado pela purgatória da primeira esfera, lá nesta colônia espiritual, a primeira lição que nós teremos é que existe não só Nosso Lar como colônia espiritual, são várias as colônias espirituais que formam, por assim dizer, esta cápsula, esta bolha planetária, esta psicosfera do globo, se eu posso pegar emprestado a palavra, o termo. A senhora Damo descreve a cidade da esperança, a colônia da esperança, a colônia das flores. Há várias cidades que compõem verdadeiros estados, por uma comparação à falta de outra melhor, verdadeiros países no plano espiritual sobre os países do planeta Terra. Cidades como Nosso Lar, que está na altura da ionosfera, provavelmente, mas certamente sobre a cidade do Rio de Janeiro. Sobre Anápolis existe uma colônia espiritual, em cujo departamento de enfermaria se recebe como regional os desencarnados do centro-oeste de Goiás, mais localizados em cidades periféricas, a própria cidade de Anápolis, que está em torno da capital Goiânia. E ali, uma certa enfermeira, por nome Maria Teresa de Jesus, foi a responsável por receber o espírito de Maurício Garcês Henrique, que desencarnou em Goiânia nos anos 70, meados dos anos 70, descrito no livro Lealdade, através de cartas diversas psicografadas por Chico Xavier, cujas cartas foram levadas a um tribunal do júri para absolver aquele que teria matado aquele moço, cujo espírito foi socorrido numa colônia espiritual, que faz lembrar Nosso Lar, num departamento de enfermaria de unidade de terapia do mundo maior, que socorre os que desencarnam acidentalmente, como foi o caso deste espírito que trouxe esta carta no livro Lealdade. E assim nós teremos, outro dia um ente querido meu, por notícia da senhora Dama em Palmelo, se encontra numa colônia espiritual que não é Nosso Lar. Então, essas comunidades espirituais dão o desenho da vida como ela se desdobra enquanto estamos em estado de erraticidade. No plano espiritual, a codificação espírita foi, por assim dizer, desdobrada, com Chico, que serve de braço mecânico para desenvolver as diversas comunicações que poderíamos dizer foi exatamente o desdobrar, a explicação dos fundamentos da codificação, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos, de A Gênese, Deus, Céu e Inferno, onde nós encontraremos, por exemplo, nesta obra, no capítulo A Vida Futura, Penologia da Vida Futura, exatamente essa dificuldade, porque André passa pelo umbral com essa penologia da vida futura, que vai nos dizer que Deus não nos pune, nós é que achatados pelas nossas paixões, levado pelas sensações, pelas nossas convicções, por esta falta de convicção num ser superior que rege a tudo, como André, embora tendo sido um grande médico brasileiro, às vezes muito melhor do que muitos de nós, teve que passar por ali,
Porque lá no mundo espiritual, a regra se dá por padrão vibratório. Eu estarei num nicho, numa esfera menor ou maior, numa colônia de estação melhor, ou numa região, entre aspas, purgatória, de acordo à vibração, o pulso que a minha própria mente, o estado emocional que eu tenho, me permite. Quem está atolado nas paixões, naturalmente será segregado numa estação espiritual. André Luiz, por exemplo, adentrou ali, sendo recebido por espíritos infelizes como ele naquele momento, que o chamavam de suicida. Porque diziam que ele entrou na vida espiritual pelo suicídio indireto, pelo excesso de utilização de bebida, e depois daquele processo cirúrgico, há quem diga que ele tenha desenvolvido um câncer na região visceral mais baixa, no colo, ou uma doença, enfim, decorrente de bebida, no pâncreas, no fígado, não se pode dizer especialmente, mas ele próprio diz que desencarna ali, e sabemos que ele desencarnou num processo cirúrgico, e ali ele estará no umbral pela condição de frequência, porque só a dor dos 8 anos de segregação permitirá que ele lembre que Deus exista e sai do homem agnóstico. Ele suplica ao Deus que ele aprendera na infância através das pregações da mãe e do pai, do colégio, mas no qual já não acreditava. E a prova que é a condição vibratória que nos coloca no plano espiritual numa condição A ou B, é que a mãe dele vai aparecer a ele em nosso lar, e ao abraçá-lo, ele contente diz: minha mãe, você desencarnou, você morreu há tantos anos, eu perdi depois meu pai, sofri tanto nas regiões infelizes do umbral, e você nunca foi me ver, ela diz a ele: eu te vi quase sempre eu visitava no umbral, você não conseguia sequer perceber a minha presença. A mãe dele era uma espécie de humanidade como nós, um espírito desencarnado, mas estava numa estação além da colônia nosso lar, e não podia ser percebida por André na primeira esfera do umbral. Por assim dizer, o umbral é uma colônia, uma faixa de passagem da colônia umbral, onde nós estaremos subindo para a terceira esfera, sem sair do umbral, onde está a colônia organizada, nosso lar já de refazimento da criatura, depois de tratado, de drenados os miavas, nos charcos pantanosos da esfera de passagem de primeiro momento, onde a característica vibratória fez com que a criatura ficasse atada por um magnetismo mental. E ela então dará a lição desta noite sobre a realidade astral de cada um, a realidade vibratória. E ela diz a ele também: eu visito seu pai que continua no mesmo umbral onde você estava, onde você também não o via, porque o umbral é uma grande região em torno do planeta. Aliás, o umbral começa na superfície imediata da Terra, considerando a topografia a 6 metros de altura, onde se adensa esta grande quantidade de espíritos desencarnados. Lembrando que nós somos apenas 1/4 dos espíritos encarnados aqui. 3 tantos estão fora da carne. Uma grande parte desses 3 tantos estão aqui na primeira esfera, pertinho da gente, diariamente refestelando com as nossas paixões, com as nossas emoções, com os nossos devaneios. Diariamente recebemos a visita, neste estudo da vida do plano espiritual, de diversos espíritos. Pelo menos 3 a 4 nos visitam diariamente. Um deles, naturalmente, o nosso anjo de guarda, que nos ajuda, entes familiares, espíritos maiores, de acordo à frequência mental, eu atrairei o tipo de sintonia, estarei padronizando com espíritos do umbral, da primeira faixa, ou com espíritos de uma colônia dentro do umbral, na terceira esfera, como nosso lar, que estão em condições muito melhores, ou com espíritos extra-sistema solar. É muita presunção? Estaremos nos ambientando a um nicho onde se encontra Jesus, governando os destinos da Terra, já que ele é o co-criador planetário? Emmanuel não diz que ele é um Deus planetário? Nós poderíamos dizer, entretanto, que Jesus é como se fosse um Deus planetário para socorrer as crenças tradicionais, porque juntamente com um grupo de espíritos ele foi o responsável
pela arquitetura geológica da Terra, como está na obra Caminho da Luz. É ali que ele faz a performance do globo, estrutura o planeta, que é o terceiro planeta formado nas linhas de elipse em torno do Sol. Somos um planeta, por sinal, muito jovem dentro do sistema solar. Mas esse Cristo que diz que o reino dos céus, que nós herdaremos o reino dos céus depois do trânsito pelo planeta primitivo. Veja que nós já estamos no reino dos céus, no mesmo planeta, em condição de expiação e provas. Quando Jesus pronunciou a palavra amor, os mártires ébrios de esperança desceram ao circo e deram testemunho às feras sanhudas que viriam devorá-los. Mas quando Jesus, sobretudo, pronunciou a palavra amor, o planeta Terra foi erigido da categoria de planeta primitivo para planeta de expiação e provas, onde há 2000 anos já usufruímos da alegria das aflições, da bem-aventurança das aflições, com a consciência de que estamos sendo provados e purgando, resgatando compromissos que estão escritos no próprio Tribunal da Consciência, onde está escrita a lei de Deus, como os espíritos respondem a Kardec. Então poderíamos dizer propriamente que a Terra é a grande experiência que eu transitei de um mundo primitivo, do reino dos céus no mundo primitivo, para o reino dos céus no mundo de expiação e provas. E que eu herdarei o reino dos céus na aflição expiatória e provacional, quando eu for promovido à categoria de habitante de um planeta de regeneração, eu estarei no reino dos céus, no planeta de regeneração. Até o dia que o planeta de regeneração for promovido à quarta categoria dos mundos habitados, como sem carne, corpo físico, que é o planeta dos espíritos puros. Toda essa gradação, naturalmente, será feita dentro do planeta Terra, que vai ser promovida agora de expiação e provas da regeneração, como poderá ser promovida através de Alcione, que deixou o globo terrestre, que não se adiantou tanto quanto o espírito dela em moralidade se adiantou no planeta Terra, a ponto de ir para um outro planeta, porque o nosso planeta não tinha o reino dos céus, de uma condição de regeneração ou de espíritos felizes, como aquele globo onde ela habitava no sistema de Sírios, e de onde volta, por amor, para uma reencarnação não expiatória e provacional, mas uma reencarnação missionária de resgatar o parafetivo e voltar ao padrão evolutivo que ela tinha no sistema de Sírios, já que a Terra ainda não adiantou até a condição de um planeta de regeneração ou de mundos felizes, onde sugere ser aquele em que ela se encontra. Veja que o nosso lar nos dá a lição de tudo num só livro. O reino dos céus está dentro de nós, que o levaremos para onde quer que nós venhamos a nos promover enquanto espírito imortal que traz em si engastado esse chip da memória divina, porque Deus está em todo o universo das galáxias, dos quasares. Onde está o céu e o inferno depois da astronomia? Onde está o ambiente preciso onde Deus se encontra localizado? Se ele perpassa toda a malha do universo sem perder a sua individualidade, com a sua onipresença, com a sua singularidade simultaneamente presente em todos os pontos, em 400 bilhões de galáxias, seus sóis, seus satélites, seus globos, suas estrelas. Deus está em tudo ao mesmo tempo, com ubiquidade, com onipresença, e portanto sou eu que estarei em todos esses pontos desse universo astronômico de Sir James diz, que é apenas uma partícula do universo infinito que o planeta Terra não tem condições de captar em suas objetivas astronômicas. Para onde quer que eu vá dentro desse universo, eu carregarei Deus que está dentro de mim como o chip da sua memória. Assim como o meu aparelho celular me dá os dados transmitidos por um provedor central que se encontra a quilômetros de distância, por um satélite artificial que transmite os dados ao meu aparelho pelas ondas Hertz,
pelo magnetismo, e que por falta de uma linguagem melhor, poderíamos dizer que o nosso pensamento transita por uma onda magnética, aliás, é magnética. Se ela é hertz, ainda não podemos afirmar. E que esse meu pensamento está ligado ao provedor central do universo, que é Deus, o Criador incriado, a inteligência suprema, que eu não posso compreender por falta de capacidade cognitiva, mas por um princípio dedutivo e indutivo eu poderei descrevê-lo. Por uma consequência, se eu sou a criatura e tenho inteligência, há um Criador que me criou, que criou o universo, que é uma criatura, que exige por um princípio indutivo, dedutivo, platônico, aristotélico, científico, racional, porque fé inabalável é só aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, está a nos dizer que Deus existe por uma dedução de criatura que exige um criador. E que eu, que tenho a inteligência e o magnetismo do pensamento, capto do provedor central do universo, deste motor imóvel de Aristóteles, deste Deus, qualquer nome que se queira dar em todas as religiões, que se queira dar na apreensão científica, que é o Deus da inteligência, e que se eu tenho inteligência, há uma inteligência que preside a formação da minha inteligência como criatura que sou, e que a Terra, o sistema solar, o Sol, é apenas uma estrelinha dentre as 100 bilhões da galáxia, cuja galáxia é apenas uma das 200 a 400 bilhões de galáxias, e que eu estou, portanto, num planeta que é apenas um dos 8 planetas que orbitam esta pequena estrelinha local, e que esse planeta está flutuando dentro desse oceano cósmico, para todos os lados que se possa olhar. Quando o planeta vira, que vem o dia, quando ele gira, que vem a noite, para todos os lados desse planeta se abrem perspectivas do universo. Eu estou dentro do próprio universo de Sir James Jeans. Do próprio universo astronômico devo caminhar, talvez, para preparar para a conclusão, que alguém me acene numa mensagem aqui, o próprio Alessandro. Desculpa. Estamos dentro deste complexo. Nós estamos dentro do reino dos céus, no aspecto físico. A Terra é um globo dentro dos céus. Estamos no céu para todos os lados do universo. Há universos paralelos, abas que se abrem. O planeta Terra, a estrela solar, é uma das estrelas do sistema de Sírius, por sinal. Só que uma estrela menor, é uma estrela de quinta grandeza, tão pequena que é exatamente um dos sóis do sistema de Sírius, o Sol de Alcíone, ao que me referi, exerce poder gravitacional sobre o nosso Sol, porque Alcíone é uma estrela de terceira grandeza e a nossa é de quinta grandeza. O nosso Sol é tão pequeno que é uma estrela anã, orbita em torno de um Sol maior, num périplo de 24 e 25 mil anos. Aliás, a camada de fótons de magnetismo melhor se observa pela astronomia nos últimos 20 anos, pelo menos, quando o sistema solar está adentrando quase que definitivamente dentro do sistema, do complexo deste globo, aliás, desta estrela de Alcíone. Isso é observação científica astronômica. E nós então estamos dentro do reino dos céus, do universo físico, dos globos, das estrelas. Somos uma estrela dentro de 100, 200, 300 bilhões de estrelas, bilhões de galáxias. Então estamos dentro do reino dos céus. E aí voltamos à equação. Nós transitamos na direção das estrelas, dentro das estrelas, da estrela solar, da estrela de Alcíone, onde está Alcíone, o personagem da obra Renúncia, que tem o mesmo nome. Nós transitaremos dentro das realidades, dentro desse complexo extraordinário, desse cenário de mundos, carregando dentro de nós o reino dos céus, dentro do qual eu me encontro dentro. Porque fisicamente o meu planeta, o meu Sol, está dentro do universo astronômico. E Deus, que é onipresente, está em tudo presente com a sua inteligência, que perpassa toda essa malha universal. Não é maravilhosa esta equação? Eu convido os companheiros a viajarem nas obras como Ação e Reação, em que André Luiz vai nos chamar a atenção
sobre aspectos diversos das nossas atitudes aqui, que nos farão herdeiros desse nosso destino. Nós seremos herdeiros das nossas atitudes, porque a memória divina está chipada em cada um de nós. Somos nós os nossos próprios juízes. Reconciliai-vos enquanto a caminho, dizia o Cristo. Eu reconciliarei comigo mesmo, primeiramente, me concedendo o auto perdão, porque os erros do meu passado se tornaram adubo da planta do presente. Se eu fui criado imperfeito para evoluir, eu tenho o direito de errar. Quase sempre a pedagogia em planetas de expiação e provas é a pedagogia dos nossos desastres. Tomara que nós fôssemos pelo amor e não pela dor, mas a dor ainda é o mecanismo de evolução aqui. Bem-aventurados os aflitos da dor, porque a aflição dos que sofrem é a pedagogia de aprender com a dor. Isto não é uma gratificação emocional, comemorar a vitória do aprendizado com a experiência? Toda a experiência no mundo, as palavras de Jesus são sábias. Nós não herdaremos o reino dos céus que eu trago dentro de mim? Eu não me candidatarei a uma encarnação futura melhor, porque hoje eu sou fruto do que eu plantei em encarnações pretéritas, como serei amanhã, fruto da semeadura do hoje. Isto não é felicidade ainda neste mundo, não é uma bem-aventurança. Eu ser promovido, promover o meu planeta, não é uma bem-aventurança eu passar de uma série para outra, como o aluno passa da primeira para a segunda, faz o ensino médio, chega à universidade. Nós transitaremos no planeta de expiação para chegarmos ao ensino médio de um planeta de regeneração e atingirmos a universidade de um planeta de espíritos felizes. Bem-aventurados os aflitos neste trânsito planetário, multimilenar, no processo evolutivo. Eu convido os companheiros a conhecerem um dos capítulos da obra Ação e Reação, aliás, a refletirem conosco. O casal Ildeu e Marcela, se lembram deste capítulo? Ele gostaria de tirar a vida da esposa, porque não a amava mais. Com os anos ela ficou enfeiada, teve diversos filhos, ficou com uma aparência megera, e ele se apaixonara por uma jovem do bairro. E então André Luiz nos chama a atenção em Ação e Reação. Um dia, uma noite, Ildeu, aproveitando o silêncio do lar, noite alta, os filhinhos dormem, a esposa dorme, e ele com uma arma vai ao trinco da fechadura, vai matar a esposa, para que ela não viesse a processá-lo, pedir ao juiz que o prendesse, porque Ildeu estava desempregado, como de fato ele vivia desempregado, um bom vivant, e não teria condições de pagar a pensão para os filhos. E então ela, que era uma secretária doméstica, uma diarista, defendia o pão do lar para ela, para os filhos e para Ildeu. Matá-la para ela, não processá-lo. Quando ele leva a mão o trinco, a arma em mão, alguém grita dentro da casa, uma dos filhos, a filha. A mãe, no átimo, se levanta e, ao chegar na porta, ainda flagra ele com a arma em mãos, e ele então direciona a arma para a cabeça e diz a ela: não suporto mais viver contigo, já disse que não a amo, veja minha aflição, eu iria me matar. Um grande mentiroso, não é? E ela diz a ele: vai, Ildeu, pode ir, eu sei da sua preocupação, eu não vou tomar nenhuma providência contra você, eu trabalho, eu consigo criar os meus filhos, você bem vê, e eu sei que você não me ama mais, porque o amor liberta. Esta é uma das grandes lições, prezados irmãos. Ninguém poderá nos abandonar no caminho, nós que já passamos por experiências. Ninguém tem o direito, nós somos os artífices do próprio caminho. Como diz Vitor Hugo, você é a razão da sua própria vida. E Gebran diz: nós nos emparelhamos para no parafetivo, quem o tem é tão bom ter um amor. Poder ter o socorro de uma coluna que se ergue paralelamente como a nossa, ainda com Gebran. E que nos lembra que as colunas, entretanto, se socorrem na sustentação do lar. Mas elas são individuais, cada qual tem a sua razão de ser, são independentes e autônomas. Não nos apeguemos a ponto de termos que comer o mesmo pedaço de pão, quando cada um tem o seu pedaço, cada um é a sua coluna, e ela então o liberta, porque ela, Marcela,
era uma coluna e o Deu era outra coluna. Ele abandona o lar e parte no carro alegórico da fantasia em busca de coisa nenhuma. Porque um dia a queda fisiológica e o tempo vai mostrar a ele que não é mais adequado a experiência com uma pessoa tão mais jovem, por quem ele se encantara na pulsão freudiana, nos impulsos da magia da paixão, em que o cérebro produz dopaminas cerebrinas de 6 meses a 2 anos e depois cansa de produzir, para que a criatura já tenha se dado conta que o amor é depois desta sensação. Porque sexo por sexo é a labareda que queima e vira cinza, é a água saloba que se bebe e não dessedenta, pelo contrário, dá mais sede. E nós então convidamos a reflexão deste capítulo da obra para entendermos se nós também às vezes nos fazemos como potro fogoso que sai galopando em busca da fantasia e depois cansaremos na curva da estrada. Porque nós dormíamos na pedra, sentimos no vegetal, sonhamos no vegetal, sentimos no animal, agora sim, pensamos no homem. Nós tínhamos como humanidade primitiva apenas o instinto. Na expiação e provas adquirimos a percepção das sensações, como esta de Ildeu. Às vezes nos corrompemos nas sensações, até que aprendemos como Marcela, o amor que liberta, o amor que renuncia, o amor incondicional. E Emmanuel diz, a grande sacada do amor, repetindo, é amar e não cogitar ser amado. O retorno virá no efeito bumerangue, porque quem ama, pela lei de causa e efeito, atrai amor. Se não for dele ou dela, será de outro. Herdará a gratidão como desdobramento causal do processo de amar. Quem ama, sofre, e dizia Santo Agostinho, mas quem sofre no amor não cansa, porque o amor o gratifica. A grande alegria do amor, eu gostaria de caminhar para o encerramento, lembrando uma frase que me foi dita ontem pelo companheiro de ideal espírita Alessandro, que é o coordenador dos trabalhos desta noite, que abriu a exposição através desta mídia. Eu dizia a ele, mas você demorou aí horas me ensinando a operar a mídia. Ele disse, mas olha, você não tem ideia da alegria que eu tenho quando eu faço algo em que alguém sente que eu fui útil. E ele dizia, a minha alegria, eu não estou preocupado, a minha alegria é que eu vou sair com a sensação de que eu fiz algo que valeu a pena. É isso que vale a pena. Amar já é a própria gratificação, e a gratificação de quem ama é exatamente a satisfação dele dizer, eu fui útil, eu servi, não me interessa se alguém vai me dizer nem muito obrigado. Nós deixaremos de ser crianças emocionais, esperando muito obrigado, esperando que um filho nos agradeça, quando um filho não tem a mesma capacidade de amor na polaridade de filho. Porque um filho não ama incondicionalmente os pais. O filho vai amar os seus filhos incondicionalmente, entenderá o que é o amor incondicional quando estiver nessa polaridade. O amor do filho é o amor de recepção, ele tem a inclinação de receber a provisão pela própria natureza, porque ele ainda é um ser em evolução, como nós o fomos, que está saindo do instinto para passar para a sensação e depois chegar à idade madura, onde nós descobrimos os aspectos dos sentimentos, como Marcela madura, enfeiada pelo tempo por fora, mas linda por dentro, bela por dentro, com uma capacidade extraordinária de amor, de indulgência com as imperfeições do companheiro, com o perdão da ofensa, da injúria dele ter abandonado ela por outra, e pairar acima das regiões umbralinas onde aquele Ildeu irá estar, onde esteve André Luiz, por onde passou Camilo Castelo Branco na sua memorável Memórias de um Suicida. Memórias de um Suicida é, na verdade, a descrição de uma região do umbral,
onde André esteve ali, entre os contrafortes, os penhascos altíssimos, as rochas construídas pela ideoplastia dos habitantes daquela região, chumbados ali pela própria condição vibratória que construiu aquela cadeia, entre aspas, que formava como alamedas de rochas densas, em cujas rochas nas reentrâncias haviam números de cavernas, covas ominosas, como chama Camilo, em que ele, Camilo, ficou 12 anos purgando naquela região, por assim dizer, purgatorial, até que um dia se lembrou de Deus e foi para uma colônia espiritual chamada dos Legionários Servos de Maria, mais uma cidade espiritual para fecharmos a exposição. A vida no plano físico e no mundo espiritual, como se dá. Vamos ler Missionários da Luz para entendermos o processo da reencarnação de lá para cá. Porque de lá para cá nós também morremos, entre aspas. O processo da reencarnação de Segismundo, por exemplo, os parentes, os amigos, choram se despedindo dele, que vai deixar de ser espírito em perispírito para encarnar. E então, numa maca espiritual, aliás, numa enfermaria espiritual, que faz lembrar o Ministério da Regeneração em nosso lar, embora não tenha sido exatamente lá, André, juntamente com os benfeitores responsáveis pelo processo da indução reencarnatória, percebe que Segismundo, deitado na cama, na maca, vai sendo induzido hipnoticamente pelos benfeitores na cabine de reencarnação, que dizem a ele: imagine a condição menor que puder, imagine como a sua mente consegue imaginar a figura de um feto, a imagem de alguém na condição fetal, para que ele pudesse ir reduzindo o tamanho perispiritual com a mente dele, a fim de que os espíritos dessem a performance, até que terminasse o trabalho de redução perispiritual ao ponto de se tornar microscópico. E então adaptar-se no colo da mãezinha, por onde já transitava um espermatozoide em busca do óvulo, após a gratificação temporal do departamento tão sagrado que é a sexualidade, pelo qual vem a vida, e onde o sexo deve ser exercitado, não como água saluba, mas como um compromisso afetivo de lealdade. O sexo só tem sabor onde há sentimento, onde há afeição. Fora isto, será a tragédia. Quase sempre as experiências são rematadas em tragédia no campo dos sentidos sem compromisso, como dizia Gandhi. Uma das coisas que destrói o ser humano é o prazer sem compromisso. Prezados irmãos, é necessário ler Mensageiros, a obra Mensageiros. Evolução em dois mundos. Nós terminamos mostrando um pouco como evoluímos na Terra e como se dá o processo no ir e vir da evolução no plano espiritual, de globos que não precisam de corpo físico, de outros como o nosso que necessita. André, nesta obra, vai trabalhar esses mecanismos todos, desde a gênese planetária, esses patamares em que o trânsito de cada mundo hominal, vegetal, a evolução do próprio globo nos seus ciclos de primitivo até a atualidade, as forças telúricas, enfim, outros aspectos científicos extraordinários de constatação. Mas nós são 13 livros lindos que não nos permite alongar, porque tomei tanto tempo, que os companheiros poderiam visitar hoje na internet ainda. Eu estou ouvindo todos eles em áudios, muitos estão em radionovela, deliciosamente, com uma descrição como se eu estivesse vendo uma novela, ouvindo as vozes, os diversos momentos dos atores que participam dessas radionovelas. E nós nos despedimos nesta noite, recordando, prezados irmãos, do grande diálogo de Jesus com o senador Publio Lentulus à margem do grande mar da Galileia. Naquele entardecer, na localidade de Tiberíades, estivemos lá, quando o leque do sol marcava o crepúsculo e o senador sozinho aguardava a oportunidade de se entrevistar com Jesus. Jesus aparece a ele subitamente, e esse diálogo que eu tenho repetido nas palestras, se inicia Jesus dizendo a ele: fora melhor ter me procurado publicamente na hora mais clara do dia, para que lhe possa deixar de uma só vez e para tudo sempre a lição eterna da fé,
e da humildade. Senador, por que me procuras? Mas eu não venho ao mundo, devo lhe dizer, para derrogar as leis eternas do meu Pai. Venho atender às súplicas de um pai, como você, meu irmão, cuja filha, desenganada pela ciência do mundo, é portadora da lepra. Viestes me buscar para curá-la, mas as leis eternas do Pai é que regem todo o sistema. Eu não venho, meu irmão, em busca do homem de estado, superficial e orgulhoso, lhe teria dito Jesus, que somente os séculos de sofrimento poderão encaminhar ao regaço do meu Pai. Eu venho atender às súplicas da tua mulher, porque não é o teu sentimento carregado de egoísmo humano que poderá curar-lhe a filha, por conta da qual viestes me procurar. E se retornares ao lar, senador, não te esqueças que se encontrares a tua filha restaurada na saúde, isto representará um agravo de deveres do teu coração para com o nosso Pai misericordioso. E é ao voltares ao lar, para onde deverás retornar, meu irmão, sem jamais te esquecer que poderás atender este chamado que lhe faço agora, de endireitar todos os teus caminhos, porque ao longo de muitos séculos caminhas pelo sendal dos erros clamorosos, mas tens agora a oportunidade de refazer toda a tua jornada. Está, porém, no teu querer ou aceitá-lo agora, ou somente daqui a alguns milênios. E Jesus arremata, como deveria arrematar com os companheiros de ideal. Agora, senador, volte ao seu lar, consciente das responsabilidades do teu destino. Nós que já nos encontramos nos nossos lares, em regime de prisão domiciliar nesses tempos de pandemia, saímos à sacada da casa, do apartamento, ao jardim, para buscarmos a realidade, olharmos o infinito onde os globos marcam a pluralidade dos mundos habitados físicos e extrafísicos, e dizer a nós mesmos, eu quero fazer um autoencontro, porque eu sou responsável pelo meu próprio destino, sou eu que me carregarei a um mundo melhor, físico e extrafísico, de acordo às atitudes que eu tomar. Ao juiz que está na própria consciência, onde está escrita a lei deste Deus, que está simultaneamente em todos os lugares, embora ele seja uma unidade, uma individualidade, onipresente. Lançarmos a sonda da observação em nós, nestes tempos em que um vírus pôde nos segregar, nos fazer cair do cavalo como o apóstolo Paulo na entrada de Damasco, e ouvirmos como o apóstolo a palavra de Jesus, que ao chegar em Damasco, tomou a direção do oásis de Dan, no deserto de Palmira, para introjetar em si nas reflexões da solidão, fazendo lembrar Jesus em Getsemani, quando Jesus contempla Jerusalém adormecida, naquela noite de quinta para sexta-feira da sua paixão, em que ele, o Cristo, está sozinho. É nestes tempos de pandemia solitários, em nossas casas, que teremos a oportunidade de cair do cavalo, de buscar o oásis, o deserto, como dizia Castro Alves, o areal extenso, o oceano de pó, depois no horizonte imenso, desertos, desertos só para cairmos nas profundas realidades do infinito e nos darmos conta do caminho que estávamos trajetando, por onde íamos, por onde vais. O que estávamos fazendo? Que tipo de entidade se ambienta na minha psicosfera, atraída pelas minhas paixões, pelas minhas defecções morais, pelos meus equívocos? Que tipo de obsessores saíram da minha casa, foram para o deserto, no mundo espiritual? De lá trouxeram mais 7, passaram a morar em minha casa, como diz Jesus na passagem de Mateus, no capítulo 12, em seus versículos. E o estado do homem
passa a ser pior depois que passa a ter 8 conviventes na sua própria casa. Na obra Sexo e Destino, André Luiz mostra que são 2 ou 3 moradores no apartamento do Rio, que moram naquela casa, dormem e comem com os habitantes daquela casa, cujos espíritos atendem as pessoas que chegam na porta de entrada daquela casa onde mora o casal Cláudio e Dona Márcia. Cláudio, que levado pelos obsessores que ali moram, dá talagadas diárias de uísque e é inculcado na mente o desejo sexual por uma filha adotiva a quem ele vai tentar corromper. Cuidar do nosso psiquismo nesses dias de reflexão. Cada um de nós, diferentemente de Cláudio, temos as nossas paixões, os nossos vícios, os nossos equívocos. Ave Cristo, os que vão viver para sempre o saúdam. Divino Mestre, dizia um cristão no centro da Arena Romana, nós viveremos para sempre. O meu cordial abraço, os meus agradecimentos ao Grupo Espírita Bezerra de Menezes de Palmas, a minha solidariedade e deixando aos companheiros que possa comunicar a nossa disposição. Queremos trabalhar agora, nesses tempos, como todos nós poderemos trabalhar, digitalmente sem sairmos de casa, nestes tempos de reflexão, poder dar palestras a diversos centros, de diversos lugares que contactarem conosco. Agora que nós nos encontramos na noite do nosso Getsemani, contemplando a nossa Jerusalém adormecida, pedindo ao Pai que afaste o cálice da dor, da aflição, da morte, da pandemia, poupe a humanidade, que seja da vontade do Pai, mas que se faça a vontade do Pai, e não a nossa vontade, porque no mundo todos nós um dia teremos que ser crucificados, no dia final, ou na morte de cruz, não, numa unidade de terapia intensiva, conectado, entubado, não sabemos, que Deus nos livre na pandemia. Quando Jesus disse a Flávia Lentulus, no dia em que ele vai expirar na cruz, por volta das 3 da tarde, nessa bela descrição que está no livro Há 2000 anos de Emmanuel, ele diz a ela, minha filha, não te esqueças que o teu amor lhe levará para o campo iluminado do meu Pai. Mas, sobretudo, não esqueça que no mundo é assim que todos nós deveremos morrer, crucificados. Qual de nós aqui não estamos com a nossa morte publicada em edital, prezados irmãos? Dizia Guimarães Rosa, a nossa morte está publicada em edital. E não sabemos como vamos morrer, se o carro, a roda vai cair no buraco, se o ladrão assassino poderá nos matar. Qual a cruz nos aguarda? Todos nós teremos que expirar. Que Deus tenha misericórdia, que a nossa cruz seja mais suave. Nestes tempos de pandemia, entendemos que o cavaleiro vermelho da guerra havia prometido espolcar o selo do conflito entre os Estados Unidos e aquele país da Coreia. O cavaleiro vermelho do Apocalipse, na visão do apóstolo João, numa caverna da ilha de Patmos, por volta do ano 94 a 96. Esse cavaleiro desapareceu do cenário profético da premonição para dar lugar ao cavaleiro amarelo, que surge igualmente na fimbre do horizonte, na visão do profeta. Este cavaleiro amarelo trouxe a simbologia da doença, das pandemias que assolaram a humanidade. Várias vezes o cavaleiro vermelho apareceu e desapareceu nas guerras, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, nas guerras religiosas. Assim como o cavaleiro amarelo apareceu e desapareceu várias vezes nas pandemias que assolaram a humanidade. A pandemia da AIDS. Antigamente, há um século, a pandemia da varíola, que matou tanta gente. E agora, eis que o cavaleiro galopa todos os territórios do planeta, trazendo a peste do coronavírus. Mas ainda não será o fim nem o juízo final. Porque esse juízo é simbólico, ele se dá em abertura de seros, ele é cíclico, o planeta é jovem, não vai acabar, por um capricho teológico interpretativo, místico daqueles que acreditam num acontecimento catatônico. Ele se dará em pílulas no próprio processo depurativo, em que os mecanismos dos cavaleiros do Apocalipse, daqui a pouco surge o cavaleiro branco, que é o cavalgador da ilusão, que promete grandes prodígios,
para os povos, para as nações, e na verdade ele é branco por fora, mas como dizia Jesus, na passagem do Evangelho de Mateus capítulo 23, por fora é branco, mas por dentro é cheio de ossos e podridão, se referindo aos hipócritas do seu tempo, aos hipócritas do cavaleiro branco, cujo ginete é visto por João Evangelista na sua visão, que adiante vai ser substituído esse cavaleiro pelo cavaleiro negro, que é o cavaleiro da peste, que trará depois aliás, é o cavaleiro da pobreza, da crise econômica, da fome, que trará, após o cavaleiro amarelo da peste, todas as consequências que nós já estamos vivendo, como se o trânsito do cavalo amarelo estivesse se preparando para passar como numa cor de arco-íris em que se torna outra cor. Eu não percebo o limite, mas se Deus quiser estará transitando da peste pelo menos para o sofrimento, da fome, da miséria, que de algum modo as comunidades mundiais poderão compartilhar, porque as nações entenderam que o globo não será vitorioso em suas civilizações com as competições dos povos, das nações, mas com a cooperação das nações. Que Jesus nos abençoe. Agora sim me despeço. Um grande abraço, uma boa noite. Muito obrigado, companheiro Alessandro, que pode interromper a nossa transmissão.